Bissexuais em um relacionamento com uma pessoa de outro gênero não têm a mesma vivência de uma pessoa dentro de um relacionamento heterossexual. Olá, pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Quando eu tava começando a anunciar o Setembro Bissexual, eu disse que eu macetaria na tecla do árico. E eu tô aqui nesse vídeo especificamente pra fazer isso de forma ainda mais expressiva. Porque simplesmente eu não aguento mais. E olha que o meu interesse de trazer esse assunto aqui esse ano não partiu da treta bifóbica que rolou agora em agosto, como rolam todos os agostos de todos os anos. Por mais um ano, um monte de sem noção e indignada porque, pasmem, mulheres bissexuais podem se relacionar com homens. E homens podem ser uma opção de relacionamento para elas depois de terminarem seus relacionamentos com mulheres. A autoestima de centavos das desqueridas bifóbicas que ficam reclamando disso, né? Inclusive, eu reparei que todos os anos eu trago aqui no Setembro Bissexual alguma treta bifóbica que tá rolando em agosto. Mas eu juro que esse ano isso não tá acontecendo de forma proposital. Eu já tava com esse desejo e isso só se intensificou. Isso começou a surgir na minha cabeça pra falar aqui com vocês por uma série de fatores. E o estopim deles foi que há alguns meses, algumas autoras comentaram que elas não compartilharam que as suas protagonistas eram bissexuais porque os relacionamentos que essas protagonistas têm nas histórias é do árico. Ou seja, é uma relação com uma pessoa do gênero oposto ao delas. E elas só deixavam que as pessoas soubessem das sexualidades quando elas fossem ler as histórias. Aí quando lia, descobria. Mas elas não trouxeram isso nas divulgações. E em um desses casos, o casal em questão é bissexual, é um casal do árico bissexual, ambos são bissexuais. E aí mesmo que ela ficou um pouco mais preocupada, porque ambas as histórias aqui trazidas são histórias mais 18 que contêm cenas hot. E aí, essa segunda questão, né, que tem o casal bissexual, ela ficou preocupada de anunciar que era um casal bissexual, de botar na categoria bissexual, e aí as pessoas botarem como se ela estivesse fazendo um fetiche. E criou esse casal como um fetiche. Então elas temeram duas coisas: a invalidação das personagens por estarem no relacionamento com uma pessoa de gênero oposto e, além disso, a questão da fetichização. Mas assim, gente, sendo muito sincera aqui com vocês, as pessoas vão falar mal de qualquer jeito. As pessoas serão bifóbicas de qualquer forma. Eu sou bissexual e garanto pra vocês que isso vai acontecer de qualquer jeito. Inclusive, se não acontecer, a gente só levanta as mãos pro céu e agradece. Mas a chance de acontecer existe porque, infelizmente, as pessoas são bifóbicas. As pessoas vão invalidar existências bissexuais em qualquer contexto. Então, no caso de uma história que é uma mocinha bissexual que se relaciona com um cara hétero, vão invalidar ela ser bissexual de qualquer jeito, porque, né, vão dizer lá, é um romance hétero, não um romance do árico. E aí a gente que sabe que é do árico, sabe o que a gente faz? A gente vê o post e diz, não, é do árico, porque a mocinha é bissexual. Mas, em geral, vão pensar na invalidação de qualquer forma. Se o casal central, como essa outra história, é bissexual e é do árico, vão invisibilizar de qualquer jeito, porque sempre que vem a configuração homem e mulher, pessoas de gêneros opostos, vão colocar na caixa hétero. Porque é como se as pessoas não conseguissem pensar numa possibilidade da nossa existência. E aqui eu digo a existência de monodicentes, tá? Não só de bissexuais, tô falando de pansexuais também. Mas eu sempre gosto de trazer mais o recorte da bissexualidade porque é a minha vivência mais direta. Sendo assim, dane-se o que vão dizer. De verdade, não se importem. Falem sobre isso. Principalmente porque nós bissexuais queremos ler histórias em que a gente existe. A gente quer se ver em todos os tipos de configurações de histórias. Então falem que a gente tá lá. Inclusive, isso é um impulsionador da gente também querer ler as histórias. Eu, se vejo que tem personagem bissexual de centro ali, eu vou ler, gente. Eu não criei a maratona literária de Setembro Bissexual à toa. Eu criei porque eu gosto de ler histórias com protagonismo bi, eu quero que mais pessoas leiam também. E mais pessoas bi querem se ver nesse lugar. E se a gente tá falando do contexto do árico, aí mesmo que a gente precisa que essas histórias sejam faladas, que elas existem. Porque nós também fazemos parte dessa narrativa e eu sinto uma falta muito grande de falar mais sobre isso. Acho uma falta maior em outras mídias que não livros. Livros a gente nem encontra, assim, muitas histórias. Inclusive, eu confesso pra vocês que eu me surpreendi quando eu pedi pra vocês recomendações de histórias doáricas pra eu criar a estantezinha bonitinha lá de protagonismo bi e relação doárica. Teve tantas histórias que eu fiquei muito feliz e surpresa. Eu não sabia que tinham tantas, principalmente porque eu tinha pedido em outro momento, no meu outro perfil,
e não tinha chegado. Então é muito bom ver esse tipo de formato de casal nos livros, porque aí a gente pode se encontrar com eles e ver a nossa existência colocada de várias formas diferentes. Mas infelizmente, mesmo dizendo claramente que aqueles personagens são bissexuais, ainda assim há invalidação. E se já há invalidação quando as pessoas dizem que tem um personagem bi, imagine quando vocês não falam. Então falem. Quer um exemplo ainda mais claro que isso acontece bastante, mesmo quando a pessoa fala sobre isso, porque vão falar de qualquer forma? Tem uma autora chamada Alexandria Bellefleur. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Ela é uma autora bissexual e ela sempre escreve personagens bissexuais. Todos os livros dela têm pelo menos um personagem principal bissexual. E quando lê assim, ambos são bissexuais. Ela já escreveu sáficos e ela já escreveu duáricos. Inclusive, o próximo lançamento dela é um duárico bibi. Ai, eu quero tanto. E sabe o que vive acontecendo? E ela vive reclamando sobre isso? Quando saem aquelas listas de divulgação de histórias, né? E aí vão abordar os livros sáficos dela. Sempre põe as histórias sáficas dela na lista como se fossem histórias lésbicas. Detalhe, tem uma história dela que nem tem lésbicas no casal, é uma bissexual e uma pansexual e ainda assim põe como um casal lésbico. Nesse caso seria um casal sáfico, você sabe que você me assiste. E além disso, quando vão listar uma outra história dela chamada Mirando na Lua, não consideram como um livro LGBT+, porque o casal é duárico, sendo que a personagem principal dessa história é bissexual. Na cabeça dessas pessoas que fazem essas divulgações, o casal é heterossexual porque é um homem e uma mulher. E não é. Personagens bissexuais não serão menos bissexuais por estarem se envolvendo com uma pessoa do gênero oposto. Inclusive, eu amo muito ver uma personagem bissexual afirmando que é bissexual e se apaixonando por uma pessoa do gênero oposto. E é muito importante a gente ver histórias assim. Eu amo que existam histórias sáficas assim, que tenha bissexual se envolvendo com outra pessoa alinhada ao gênero feminino. Adoro ver histórias aquileanas também. Só que é importante também a gente ver bissexuais nesse lugar se envolvendo com uma pessoa do gênero oposto, porque parece que a gente só vai ser meio válido se a gente estiver nessa relação com uma pessoa de mesmo gênero ou equivalente. E eu tô realmente falando meio válido porque nem assim tornam a nossa existência possível. Nos chamam de sáficas, mas na verdade estão querendo dizer lésbicas. E chamam os relacionamentos entre homens de gay mesmo porque nem tentam fingir que se importam. Inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse assunto, sobre esse desprezo em relação a homens bissexuais em relações com outros homens, tratarem esse relacionamento como se fosse um relacionamento gay, e também sobre a questão de nos chamarem de sáficas, mas na verdade não querendo dizer lésbicas. Esse vídeo saiu, o link vai estar aqui na descrição. Então sim, eu quero ver personagens bissexuais se relacionando com pessoas de gêneros opostos nas histórias. Eu quero porque é importante. Foi importante demais pra mim e pra outras pessoas bissexuais verem Missy, da série Heartbreak High, afirmar que era bissexual, dizer com todas as letras e mais de uma vez que era bissexual, que era uma bissexual icônica, e a ver se apaixonando por um cara. Porque nós bissexuais seremos bissexuais independente do relacionamento que a gente tenha. Inclusive, nessa mesma série tem uma outra questão de um outro rapaz que se compreende bissexual durante o desenvolvimento da série. E ele, mesmo depois de se entender bi, continua apaixonado por uma garota. Porque ele não vai ser menos bi por estar apaixonado por ela. Porque ele é bissexual, ele vai se apaixonar pela pessoa, independente de gênero. Não importa se é homem, mulher, pessoa não binária ou travesti. Bissexuais seguem sendo bissexuais numa relação duárica. Garotas bi seguem sendo sáficas mesmo estando numa relação duárica. Porque a única coisa que não vai ser sáfica é a relação que ela tá vivendo. Mas ela é sáfica. Inclusive, um outro cheiro muito forte de invalidação que eu tô sentindo que tá vindo a galope, porque na verdade já tá pairando bem forte aqui, é com a personagem Eita, quase eu entalo agora. É com a personagem Kit Song-Covey. Você lembra de Kit, irmã mais nova de Lara Jean? Pois é, ela tem uma série agora chamada Com Carinho Kit. E se acontecer de Kit ficar com um cara na série, terminar a série com um cara ou namorar um cara durante a série, a bundinha dela vai ser lindamente bem chutada pra longe do mundinho sáfico. E isso porque ela começa a série já apaixonada por um cara, né? Namora esse cara à distância já faz uns 3 anos. Detalhe, a garota que ela se apaixona tem namorada. Então assim, como vocês querem que ela se relacione com essa garota?
Apesar de que, o que esperar de pessoas que ignoraram a real mensagem que essa história tá passando, só estão se importando com o possível romance que pode acontecer e que só vão validar a existência bi se essa pessoa estiver se relacionando com outra do mesmo gênero, né? E olhe lá, porque, como eu disse antes, é uma validação com fortes indícios de invalidação. Tipo o Nick Nelson, que vivem esquecendo que ele é bissexual, mesmo ele repetindo 400 vezes durante a série. E já que eu citei Nick Nelson, que é interpretado por Kit Connor, que também é um homem bissexual, deixa eu trazer uma outra situação que tá rolando envolvendo o nome de Kit. Atualmente, ele tá fazendo algumas campanhas promocionais para divulgação da peça de teatro Romeu e Julieta, que ele vai fazer junto com Rachel Zegler. Tem muita gente comentando que eles não têm química nenhuma, sendo que tem sim. Eles têm química e são fofos. E isso não me cheira somente a certa implicância que algumas pessoas têm com essa atriz, e sim com dizer que ele supostamente não tem química com ela, já que ela é mulher. Afinal, já que ele é bissexual, ele só vai ter química com um cara que ele contracena, né? Faz sentido isso? Não, não faz. Mas a gente só vai ser meio válido se estiver numa relação com uma pessoa de gênero equivalente. Porque assim, gente, sendo bem sincera, é forçar demais dizer que Kit e Rachel não têm química. Eu morri de amores vendo as cenas deles juntos na campanha de divulgação, chamando pra peça de teatro porque começou a vender os ingressos. É muito adorável, é muito lindo, é muito fofo. Dizer que eles não têm química é realmente forçar. E eu trago esse assunto principalmente baseado num passado não tão distante em que a gente presenciou uma bifobia terrível que Kit passou antes mesmo dele se afirmar bissexual. Acusaram Kit de ser um hétero que estava fazendo queerbait por estar interpretando um cara bissexual enquanto ele estava de rolo com Maya Refico, que é uma atriz e cantora, se não me engano. Ou é só cantora, ou é só atriz, eu não lembro. Acusaram ele sem nem cogitar a possibilidade de uma vivência monodicente. Isso porque ele estava se envolvendo com alguém do gênero oposto. Não é bizarro isso? E justamente por causa disso e demais coisas que aconteceram, Kit foi forçado a sair do armário pra ver se parava um pouco de encher a paciência dele. Foi muita bifobia que ele passou. Inclusive tem um vídeo aqui no canal inteirinho só falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, diferente do que muita gente pensa, existe também a invisibilidade de bissexuais quando estão no relacionamento com uma pessoa de outro gênero. Então sim, existe a invisibilidade a bissexuais quando estão no relacionamento com pessoas de mesmo gênero ou equivalente. Só que eu sinto que existe ainda mais essa invisibilidade quando a gente fala de bissexuais numa relação com pessoas de gêneros opostos também. Mas no fundo, tudo cai no mesmo lugar. Tudo é invisibilidade, tudo é bifobia. Bora para um outro exemplo da vida real que rolou recente? Um caso que inclusive eu comentei lá no primeiro vídeo de abertura desse setembro bissexual de 2024. O caso de Dante Olivier, homem trans, bissexual, criador de conteúdo. Dante recentemente ficou noivo de Vicky, que já é sua namorada há 3 anos. E ele fez um videozinho muito bonito mostrando um pouco mais de como foi esse pedido de casamento, porque ele ia fazer o vídeo pra eles, mas aí aproveitou e compartilhou com a gente também, porque sabe que muita gente aqui torce pela felicidade deles. E fora todos os comentários de amor, de afeto, de felicidade, veio o que junto? Vieram várias perguntas inconvenientes do tipo: Dante não era gay? Mas pera, como assim? Não era gay? Essa Coca não era Fanta? E assim, um momento muito feliz foi marcado também por uma chuva de bifobia. E isso tudo se deu por quê? Porque as nossas sexualidades monodicentes parece que não são cogitadas a se pensar. E descartam ainda mais essa possibilidade se o homem for tipo Dante, que é um cara que performa a sua identidade de gênero de forma com que chamamos de afeminado. Só que essa é a expressão de gênero dele, e a expressão de gênero dele não vai definir a sua sexualidade. Podem ver que as pessoas só pensam em 2 possibilidades: hétero e gay. Inclusive, isso me recorda a um papo que eu tive recente com as minhas novas web amizades monodicentes, em que a gente conversando sobre muita coisa me fez refletir sobre a questão da heterossexualidade compulsória, que é uma coisa que existe e realmente deve ser falada. No entanto, só se fala disso, mas não se aborda a monossexualidade imposta. E isso é o que fazem com bissexuais e pansexuais. Nos colocam no lugar de transição, no lugar de sexualidade transitória. Como se a nossa sexualidade fosse um meio do caminho, um meio de...
pra onde é que eu vou me decidir? Porque exigem da gente, você precisa escolher. Não dá pra viver assim. Tem que escolher pra onde é que você vai, você tá em cima do muro. E a gente não tá em cima do muro, a gente é o que a gente é. A gente é Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Eu adoro essa piada. É difícil entrar na cabeça dessas pessoas que nós gostamos de pessoas independente de gênero. E que não apenas um gênero pode vivenciar essas sexualidades. Nos ditam, é gay ou é hétero? É lésbica ou é hétero? E não, nós não somos um ou outro e estamos no meio do caminho pra decidir. A gente é o que a gente é. Dante não virou hétero por namorar Vicky, ficar noivo dela agora, nem nunca deixou de ser gay, porque ele nunca foi gay. Dante sempre se entendeu enquanto bissexual e antes de se entender enquanto bissexual, o que ele pensava que talvez ele pudesse ser de outra sexualidade era lésbica, mas isso foi antes da sua transição. Assim como Kit Connor é bissexual e vai continuar sendo independente de com quem se relacione. Se relacionar com uma mulher, se relacionar com um homem, com uma pessoa não binária, com uma travesti, ele continua sendo bi. Nós somos bissexuais independente das relações que nós temos. É a coisa mais óbvia a se dizer e ainda assim a gente tem que repetir. Se tivermos uma relação com o gênero oposto, a gente vai continuar sendo bissexual e essa relação não vai ser uma relação heterossexual, porque nós seguiremos sendo bissexuais e a vivência de uma pessoa bissexual dentro de uma relação com uma pessoa de gênero oposto não é a mesma vivência de uma pessoa heterossexual. Esse relacionamento não vai ser heterossexual, a vivência não vai ser heterossexual. Há especificidades aqui, há invisibilidades aqui, há violências específicas aqui. E essa dita passabilidade hétero que muitas pessoas costumam dizer, ela só funciona na teoria da fala do que convém para a pessoa que quer usar de argumento para preconceito. Porque isso não muda em nada as bifobias que a gente passa. Ela não mudou em nada as bifobias que eu passava quando eu estava num relacionamento dito heterossexual, que na verdade era do árico. Então, autora, se as suas histórias têm bissexuais, digam, independente do formato de relacionamento que tenham. Porque isso é muito importante para nós bissexuais. E eu sei que essa insegurança maior vem de pessoas não bissexuais que gostam de escrever histórias que tenham bissexuais, porque na verdade gostam de escrever histórias com diversidade. E é incrível que vocês façam isso. Façam mesmo e põem a gente nas histórias e põem a gente de formas diferentes. A gente quer se ler nessas histórias. E além das histórias, na vida real, nós temos o direito de vivermos nossas bissexualidades do jeito que a gente quiser, porque são nossas vivências. Faz parte das nossas identidades. Nós não seremos menos bissexuais se estivermos numa relação duárica, principalmente se essa relação duárica for entre bissexuais, né? Eu não serei menos bi e nem menos sáfica se um dia eu aparecer namorando um lindo homem de 2 metros. Porque isso faz parte da minha identidade. A única coisa que não vai ser sáfica aqui é a relação, mas eu vou continuar sendo. E aí, você já tinha pensado sobre isso? Não esquece de conferir todos os vídeos que estão saindo nesse setembro bissexual de 2024. Vou deixar todos eles reunidos numa playlist aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!